Irmãos, estamos em Hebreus 12, um texto que, quando eu comecei a ler, eu tinha certeza que ia ser um texto muito pesado. Ele vai melhorando, né? Estava melhor, vai ajustando. Tem que esperar. Quando eu comecei a ler o texto, eu achei que o texto fosse ser muito agressivo. E não que ele não seja, mas ele também tem um tom de ânimo que muitas vezes eu não ouço nas pregações quando é tratado desse tema. Então esse tema, Hebreus 12, a partir do versículo 4, eu espero realmente que a gente receba umas pauladas de Jesus, mas também receba o ânimo que o texto traz. Deus castiga. Deus castiga, não precisa responder, pensa comigo. Deus castiga. Uma vez eu recebi no gabinete um irmão que achava que estava com uma doença X, porque era castigo de Deus, porque no passado ele manteve relações sexuais com a sua namorada. Então, ele tinha uma doença num órgão interno. Será que isso é bíblico? Castiga, Deus castiga. Porque se Deus for castigar os nossos pecados, me parece que não tem espaço para muita coisa em nós, né? Se Deus fosse tratar com a gente segundo as nossas iniquidades, o que seria de nós? O que seria de nós? O salmista, Salmo 43, ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Lembra disso? Alguma coisa 10. Acho que é 43, 10, eu acho. Salmo 34. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Um dia Deus vai castigar aqueles que não creram. Mas e as coisas ruins que acontecem na nossa vida? São castigo de Deus? A maioria, ou muitos irmãos eu conheço que tem essa visão, essa chave hermenêutica da vida. As coisas ruins que acontecem, queimou a batedeira elétrica, foi porque eu assisti Big Brother ontem. Aliás, vocês estão torcendo para quem? Bom, enfim, eu queria recapitular da semana passada, a gente falou um negócio interessante que abre aspas para o texto de Hebreus 12, tendo os olhos fitos em Jesus. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, segundo o texto. Então, a gente entendeu que nesse momento o Hebreus está tratando com a gente, dizendo que ele tem nos transformado para o nosso alvo, que é Jesus. A jornada nossa como cristão, você crê, diga amém? Só para você não dormir. Você crê mesmo, diga amém? Se você crê, se você é um crente em Jesus, se você crê, o final da sua jornada tem um objetivo nele, é em Cristo. É para Ele que nós estamos indo. É nele que nós estamos nos tornando. Diga amém, irmãos? Nós estamos nos tornando em alguém igualzinho a Cristo. É por fé, às vezes parece que está demorando demais, às vezes está tudo à disposição para a gente insiste em viver do nosso jeito. Essa é a nossa jornada. Se me der um pouquinho de retorno aqui, mano, se der. Então, o nosso alvo é Cristo, certo? O que é pecado? Errar o alvo. Aliás, a definição de pecado é errar o alvo. Errar o quê? Errar o objetivo final da nossa vida. Então, ser e fazer e viver para aquilo que nós não fomos criados. Isso é pecado. O final da nossa vida qual é, irmãos? Irmãos, o final da nossa vida qual é? Cristo, Jesus. É nisso que a gente está sendo transformado? É uma pergunta simples, vamos junto comigo. No final da nossa jornada, Afonso, é o quê? Cristo, Jesus Cristo. Quando eu não estou nessa jornada, é pecado. Então, errar o alvo, que é Cristo, é pecado. E era isso que a gente estava falando. Porque existe um projeto, um propósito eterno de Deus, que é o quê? Romanos 8, 29, é um texto que todo mundo conhece, mas vale o André ler com a sua voz rouca e adocicada, diga aí.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo bem que esse é o projeto eterno, então? Uma galera, uma raça de gente que está sendo transformada e um dia será exatamente como Cristo, a fim para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a correção de Deus, eu quero diferenciar isso, a correção de Deus na nossa jornada, que é o tema da nossa pregação hoje, a correção, é para nos manter nessa jornada, nesse processo de ser transformado à imagem do Cristo. É nisso que a gente terminou semana passada dizendo. Não perder esse alvo de vista, não perder essa certeza de que pela fé um dia nós seremos exatamente como Cristo é. Essa é a nossa jornada. E aí ele desemboca no versículo 4, um versículo pesado, que diz assim: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Caramba, hein? De novo, André, por favor, porque o pessoal está dormindo, vamos lá. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E pecado é não ser como Jesus. Na luta para ser como Jesus, você ainda nem sangrou. Sabe o seu pecadinho de estimação? Você ainda nem se amarrou no seu quarto. Você nem se acorrentou no pé da sua cama para não pecar ainda. Você não tem desculpa para pecar. Porque na luta contra o pecado, na luta para ser como Jesus, você ainda nem derramou o próprio sangue. Entenda que essa relação de santificação, irmãos, é sinérgica. É na força do Espírito, mas é na força que Ele me concede, que Ele nos concede, nós queremos e lutamos contra o pecado. Diga amém. Isso é verdade? Você está lutando contra o pecado? Você está lutando contra o pecado? Mesmo. Se eu te chamar aqui na frente, você vai elencar uns 5 pecados que você está lutando contra? Mais, o André queria uns 15 pelo menos, só os moralmente mais agressivos. Na luta contra o pecado, Jesus nos convida para participar dessa luta. É na força dele, ele é que capacita, o propósito é dele, a glória disso é dele também, mas ele requer de nós, é natural de nossa parte, lutar contra o pecado e, se necessário for, derramar até o próprio sangue na luta contra o pecado. É sinérgico, você tem a sua parte para fazer nisso. O que diz lá em Colossenses 3,5? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Espera aí, façam morrer. É uma atitude nossa, no poder do Espírito, mas é uma atitude nossa. Você decide. Meu pai introduziu aqui dizendo que o Marcos falou uma coisa que é uma verdade, não existe livre-arbítrio para quem não crê. Mas depois que a gente crê, aí sim você pode optar em fazer o certo e fazer o errado. E às vezes escolher fazer o certo e não fazer o errado é dolorido demais, machuca, porque a nossa natureza, ela quer pecar, irmão. Quem gosta de pecar, diga amém. Como vocês são falsos, galera do céu. Que medo de falar. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. É pecado comer jiló? Ah, é pecado, então eu nem como mais jiló, é isso? Não é pecado, mas é ruim, ninguém come. Alguém gosta de jiló aqui? É? Que bom, que legal. Tem gente que gosta de pecar, tem gente que gosta de jiló. Claro que o pecado é gostoso. Os pecados que não são prazerosos você não comete, mas pecado é gostoso. Por quê? Porque massageia o seu velho homem. E aí o texto está dizendo que assim faça morrer a sua velha natureza, a sua natureza terrena. É uma atitude sua, é uma luta sua, tem que ser agressivo. Continue, André. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E aí tem uma lista de pecados e você coloque o seu pecado nessa também. Faça morrer o seu pecado.
a imagem do anticristo em você. Se eu estou eu estou sendo transformado, presta atenção, irmão, dorme não. Se eu estou sendo transformado para me parecer com Cristo, é a imagem de Cristo em mim. Quando eu não estou nessa jornada, eu estou chancelando a imagem do anticristo em mim. É exatamente o contrário do que você deveria ser, que está se revelando na sua vida, quando você não está se parecendo com Cristo. Porque você foi criado para ser igualzinho a Jesus, cara. As pessoas vão se relacionar com a gente e vão... Caramba, esse cara é diferente. Caramba, essa moça é diferente. Esse cara faz negócio diferente. Esse cara trata cliente diferente. Tem um negócio diferente aí. Isso aí é natural para aquele que crê. Versículos 5 e 6 de Hebreus 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Primeira coisa que é importante do texto. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Então a gente vai entender a correção do Senhor a partir da ótica dele nos trazendo ânimo, nos dando incentivo na jornada. As palavras de ânimo é mais ou menos assim: saiba que vai acontecer isso com você. O que ele acabou de falar? Imagem do Cristo em você. Você ter a mente de Cristo. Isso vai acontecer. A palavra de ânimo de Deus para a gente. Isso vai acontecer. Cristo em você será forjado. Você vai se parecer com Cristo. Saiba que é para o seu bem a correção que vai acontecer. Porque a correção que vai acontecer na sua vida é para forjar o caráter de Jesus em você. Palavra de ânimo. Vai dar certo. E aí, abro aspas o texto, ele tem duas palavras importantes aí. Primeiro, não despreze. Onde que está isso? Olha, não despreze a disciplina do Senhor. Essa é a primeira questão. E no final, não se magoe com isso. As duas questões para a gente na disciplina que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu estou exagerando no volume aqui. Eu posso falar mais baixo, né? Eu estou meio sem referência. Assim dá para vocês ouvirem bem? Vocês ouvem bem assim? Você fala assim? Brunão? O pessoal aqui também? É que eu falo com muita... Eu estou sem retorno, eu fico muito agressivo. Não despreze e nem se magoe com a disciplina. Não despreze a disciplina e nem se magoe com ela. Provérbios 3:6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não despreze a disciplina. Reconhece o Senhor em todas as suas disciplinas, nos seus caminhos. Reconheça que Deus estava no controle de todas as coisas da sua vida, e ele endireitará as suas veredas. Não despreze, mas também não se magoe com isso. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não precisa nem desprezar e nem se magoar com as coisas que vão acontecer entre vocês para vos provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. As disciplinas do Senhor que vieram, que vêm e que virão sobre nós, elas são para nos dar ânimo. Não despreze a disciplina, não se magoe com ela, porque o ânimo por que nós podemos nos animar? Porque a palavra de Deus garante que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai completar. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Graças a Deus. Essa citação de Provérbios que eu disse, reconhece Deus em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu queria ler a continuação, o 3, o 11 e o 12. Por favor, André. 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão,
pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Você está percebendo que o autor de Hebreus, em Hebreus 12, 5 e 6, está citando Provérbios 3, 11 e 12. Amém? Claro? Adelino, claríssimo? Essa é uma citação de Hebreus 12 para Provérbios. O contexto de Provérbios é Salomão dizendo profeticamente sobre a nossa relação com Deus. Então Deus, meu filho, dizendo para a gente, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho a quem deseja o bem. Quem tem filho aqui, diga amém. Quem já corrigiu o filho, diga amém. Eita, é? Só uma pergunta. Quando você corrige seu filho, você corrige por prazer ou por propósito? Você está morrendo de vontade de dar uma surra em alguém e dar no seu filho? Prazer? Ou você não quer que ele seja entregue a ele mesmo? E aí você corrige porque você tem um propósito no caráter dele? Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho a quem deseja o bem. Você é filho de Deus, irmão? Você é filho de Deus, irmão? A palavra de Deus diz que você não nasce filho, você nasce criatura. Mas o dia que você creu, você se tornou filho. E agora que você é filho, você vai ser disciplinado. Diga amém. Tudo bem para você? Isso é mais ou menos igual ouvir aquele negócio. Em casa a gente conversa. Quem aqui já ouviu isso? É desesperador, não é? É desesperador. Você quer ir embora, bate logo e acaba com o assunto. Versículo 7, André. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Dá um pause aí. Suportem as dificuldades, presta atenção nisso, recebendo-as como disciplina. Quem aqui está passando por dificuldade? Amém? Sérgio, amém? Receba as dificuldades como disciplina, é o que o texto está falando. Tem muito da maneira como você encara. Você está entendendo que a maneira como você encara as dificuldades do começo do versículo, suportem as dificuldades. A maneira como você encara as dificuldades recebam ela como disciplina. Porque a maneira como você recebe as dificuldades vai mudar tudo na sua vida. Se você vai ser bênção na sua vida ou se vai ser maldição na sua vida. Se você recebe como uma grande oportunidade para ser transformado um pouco mais em Cristo, é bênção. Pensa na dificuldade do seu irmão. Pensa aí. Essa aí que está pensando. Faltou dinheiro. O que mais? Está envelhecendo. O que mais? Corona. A vitalidade está acabando. O que mais? Calçado. As coisas já não estão como eram antes. Um dia eu brinquei com ele, quando eu desci, ele falou assim: eu não sei o que a minha mulher está te falando, mas nem tudo é verdade. Essas dificuldades, até mesmo no casamento, receba-as como disciplina do Senhor. Não mais do que de entender se foi Ele que gerou aquilo que não foi, porque as nossas mazelas não necessariamente elas têm origem em Deus, mas receba essa dificuldade como disciplina. Encare ela como uma grande oportunidade de ser forjada ao caráter de Jesus. Se fizer isso, vai ser bênção. Mas se você recebe como algo sem propósito, então você vai ficar apenas lambendo as suas próprias feridas, lamentando a sua sorte, ou seja, e essas suas dificuldades, ao invés de serem bênção para você, elas serão maldição para você. Diga misericórdia. Ou seja, irmãos, receba as dificuldades como disciplina do Senhor.
Disciplina por quê? Porque o objetivo é ser como Cristo. E se acontecer alguma dificuldade aqui, eu sei que meu Deus tem o hábito de transformar a maldição em bênção, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A continuação desse versículo qual é? Que a gente leu. Ser igual a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? O versículo mesmo responde: ser igual a Jesus. Então todas as coisas eu recebo como disciplina, porque Deus vai me transformar à imagem de Jesus. Continuo nesse versículo, o versículo 7, que diz assim: Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Quem? O pai corrige quem? Diga alto, corrige quem? Alguém aqui já corrigiu o filho dos outros? Eu acho que não funciona. Você deixaria alguém corrigir a gente, mãe? Você é doido. Só tem legitimidade para corrigir quem é pai. E aí ele está dizendo que nós, como filhos, nós como igreja, sim, nós seremos disciplinados por Jesus. Tem um texto que a gente às vezes cita meio fora do contexto, que é de Apocalipse. Apocalipse 3, 19 e 20. A gente sempre cita só o 20, mas como eu aprendi com o Adelino de sempre ler o anterior, que ele já me corrigiu uma vez, leia o anterior, Apocalipse 3, 19 e 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente sempre aplica esse texto ao ímpio. Eis que estou à porta e bato. E aí a gente fala assim: Deus está batendo o ímpio, abra a porta. Eu não estou dizendo que está errado, mas o texto eu acho que é um pouco diferente disso. É uma palavra à igreja, em Apocalipse, não é para o ímpio, é para a igreja. E aí ele disse o que no 19? Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu estou à porta e bato. O que Deus está... Vocês estão entendendo ou está confuso? Eu estou dizendo que quem vai abrir a porta do coração é quando eu obedeço a Deus. Eu como igreja, Ele tem uma delícia para mim, que é o quê? O Pai. Relacionamento. Eu vou entrar e vou ceiar com você. Não é o final do versículo? Eu vou entrar e vou almoçar com você. Imagina sentar num churrasco com Jesus, em carne. É por isso que eu falo que tem que ter bacon no céu. Tem que ter, cara. Sentar para comer uma refeição com Jesus. A família inteira reunida ouvindo ele falar. Já pensou nisso? Isso ele está dizendo que está disponível para o filho. Para o filho que o quê? Que é disciplinado pelo Pai. A correção nos conduz a um lugar de intimidade. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito legal. Eu estou dizendo que esse lance de abrir a porta é uma conversa com a gente. Abre a porta do coração, mas é necessariamente quando a gente é disciplinado e recebe a dificuldade como disciplina, e aí a gente é um pouco mais forjado, porque é a intimidade com Ele que nos transforma. Eu queria muito que isso estivesse claro para vocês, mas eu entrego vocês ao Espírito Santo de Deus, que vai convencer vocês do zóio para dentro aí, sobre essa questão. Salmo 94, 11 a 14, diz assim: O Senhor concede os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O Senhor conhece. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a sua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Vocês não prestaram atenção. De novo, André, por favor. Presta atenção. Eu estou dizendo que a disciplina nos leva a um lugar de delícias.
Eu estou dizendo que a disciplina do Senhor nos leva a Ele vir e almoçar com a gente no nosso coração, porque Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele vai entrar e vai cear. Mas segundo o texto, esse abrir e cear é pela disciplina. A intimidade vem pela disciplina. 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe dos nossos pensamentos. Como Desculpa, André. Ele sabe da loucura que tem aí dentro. Pastor Eros gostaria de colocar um cabo HDMI na sua cabeça e reproduzir no telão tudo o que você pensa. O quanto são pensamentos do anticristo. Quantos são pensamentos que não têm a ver com o Cristo. Ele conhece os seus pensamentos. Continue. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor. Ah, como é feliz o homem que Deus está tesourando até os pensamentos. Aquele a quem ensinas a tua lei. Ele ensina a lei, ele ensina o jeito de viver. Tranquilo enfrentará os dias maus. Olha o lugar de delícia, olha o lugar de intimidade. Esse que o Senhor disciplina, tranquilo enfrentará os dias do coronavírus. Enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Para quem não crê, irmão, para quem não crê. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Amém, irmãos? Porque nós somos filhos, somos herança, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Sendo transformado a imagem de Jesus. É isso que está acontecendo com a gente. Que legal. Versículo 8 de Hebreus 12. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Caramba, hein? Para mim isso é agressivíssimo. O texto está dizendo que se você olha para você e não vê o Senhor disciplinando você, então você não é filho. Segundo a minha outra versão, você é um bastardo. Você não é um filho legítimo. Porque disciplina é para filho. E filho que está sem disciplina, então não é filho. Porque se é filho, tem disciplina. Está sendo disciplinado. Se você não percebe a correção de Deus, talvez você não seja filho, bastardo. Você não tem acesso à herança. Qual é a herança? O pai é a herança. Quem aqui conhece a parábola do filho pródigo, Luizinho? O filho que foi e o filho que ficou. O filho que foi achava que a herança era a fazenda. Mas o que ele não sabia é que a herança era o pai. A ponto do pai dar tudo para ele. Pode ir. E aí ele foi, gastou com prostituta, gastou Bahamas em São Paulo. Quando acabou o dinheiro, ele voltou. Mas em casa tinha um filho. Ah, esse filho tinha o pai. Também não tinha o pai. Quando ele fica revoltado com a festa que está fazendo para o irmão mais novo, e fala assim, pai, você nunca me deu um carneiro para a gente comer junto. Foi isso que ele falou? Você nunca me deu um carneiro para eu comer com os meus amigos. Não tem nada a ver com você, pai. Você é só o doador do carneiro. Mas eu queria mesmo a intimidade com os meus amigos. O filho que foi não tinha herança, não tinha o pai. O filho que ficou não tinha herança, não tinha o pai. Porque a herança é o relacionamento. Amém, irmãos? Versículo 9 e 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Caramba, hein? Queria muito que vocês tentassem não dormir, porque o negócio é louco aí, cara. O texto é muito profundo. Entenda o seguinte, só um parênteses. Eu não sou o melhor pregador do mundo. Eu tenho as minhas limitações. Você tem que sentar aí e assim, cara, como é que eu vou ouvir Deus através desse cara esquisito aí? Porque o texto é maravilhoso, cara. O texto é espetacular. Foca aí que a gente vai sair daqui transformado, amém, irmãos?
Não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo que está entre nós aqui, ó. Está fazendo uma muvuca aí. Qual é o problema? O autor de Hebreus agora ele fez um paralelo entre a educação que a gente recebeu dos nossos pais e a educação que Deus nos dá. Qual é o problema que eu vejo com essa metáfora dele? É que hoje em dia os pais são muito obedientes aos filhos. É meio assustador isso. O filho fala mais alto e o pai... Tem uns vídeos na internet, eu não consigo terminar de assistir. A filha batendo na mãe até a mãe deixar ela sair para a festa. Vocês viram esse vídeo? Puxando o cabelo. Me deu um náusea aquele negócio, eu não consegui terminar. E alguém filmando também, é outro idiota filmando, né? Em vez de fazer alguma coisa, só filmando. E aí ela chacoalhando o cabelo da mãe, a mãe, tá bom, eu deixo, tá bom, eu deixo. Que loucura. Então essa comparação hoje em dia talvez fique um pouco complicado, mas tenta lembrar, tenta pensar como é que deveria ser o pai e um filho, tá? A educação que os pais dão, segundo a carne, tem um propósito limitado e terreno. Então os pais educam os filhos, eu não sei os seus. Eu não estou pensando em Jesus. Quando o cara é crente de verdade, experiência que a gente teve com meu pai e com minha mãe, teve outras coisas envolvidas na forjar do caráter. Mas um pai que não conhece Jesus, o que ele quer é uma solução terrena para o filho. Ah, esse aqui vai ser um bom profissional, esse aqui vai dar bem na vida, esse aqui, etc, etc, etc. Então a educação que os pais dão segundo a carne tem um propósito limitado e terreno. Mas a educação divina, a educação que Deus nos dá, tem um propósito eterno. E que propósito é esse? Cristo em nós. Que, aliás, é a esperança da glória. Cristo em nós é o projeto que Ele está fazendo. Qual é, então, se é verdade isso e qual é o devido respeito que nós devemos dar para o nosso Pai Celestial sobre as disciplinas, pensando nisso? Outra coisa importante é a perfeição do pai, a perfeição do educador. Por melhor pai que você seja, você é um cara limitado, diga misericórdia. Por melhor mãe que você seja, você é uma mãe limitada, diga misericórdia. Mas Deus, o nosso disciplinador, Ele é alguém perfeito. Em Deus, tudo é sem qualquer mistura de paixão ou qualquer sentimento impróprio. Em um pai terreno, muitas vezes, há muito que é resultado de uma emoção precipitada. Estou errado? Vocês não estão prestando atenção. Dá um pouco mais de volume que sumiu. Minha mãe dizia, nas reuniões de casal, que você tem que colocar a vara que você disciplina seu filho longe. Porque até você ir buscar a vara da correção, deu tempo suficiente para você respirar. É isso, irmã? É isso. A irmã já foi e voltou umas 4 vezes para ver se respirava antes de pegar a vara. Presta atenção, isso é importante. Por quê? Porque quando um pai humano vai disciplinar o seu filho, infelizmente ele é recheado de emoções, recheado de exageros, de paixões, de irritação. Aquele negócio da mãe estar dirigindo e metendo a mão para trás, fica quieto. Pá. Isso não tem correção, isso é agressão. Desculpa, é porque eu lembrei de um caso, não posso contar. Às vezes, inclusive, a repreensão de um pai terreno limitado é pelo simples prazer de exercer autoridade. É por isso que sim, tem que ter lei que regulamenta, porque a maioria dos pais são loucos. Não sabem disciplinar com o amor que a Bíblia fala para disciplinar. Nós entendemos aqui que é legítimo os pais disciplinarem os filhos, cinta, vara, machado, não. É legítimo, mas a Bíblia fala que essa disciplina é com amor, não é desse jeito que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo. Tem uma professora minha que ela contou que a mãe tirou uma ripa de caixa, sabe, de tomate assim? Tirou uma ripa e bateu muito nela. Só que ela esqueceu, ela não viu um preguinho na ponta do... Então ficou cheio de furo no traseiro dela. Assim. Isso é uma repreensão, uma correção humana ilimitada.
há muita coisa infringida sem a devida reflexão. Estou falando da repreensão dos pais terrenos. Isso produz o quê? Dor e um sentimento de agressão no filho. Se você corrige o seu filho irritado, você vai exagerar. E ele não vai entender que você está corrigindo, ele vai achar que você está agredindo ele. E isso não vai ser bom para o forjar do caráter de Jesus nele. Pelo contrário, o que está sendo forjado é ira, é irritação. Que Deus nos livre disso. Amém? Amém por isso. Mesmo assim, nós nos submetemos aos nossos pais terrenos. Mesmo assim. Quanto mais devemos nos submeter a alguém cuja disciplina paterna é causada por nenhum sentimento deturpado, sem amor de poder, por nenhum sentimento equivocado, que Deus nunca vai nos corrigir e vai se arrepender. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum pai que tem coragem de revelar entre nós que já pediu perdão por alguma correção exagerada aos filhos? Porque eu conheço alguns irmãos que exageraram e depois precisaram pedir perdão. Deus não tem isso. Deus não vai chamar você e falar assim: ô Lucas, vem cá, aquela dificuldade que você passou, eu exagerei. Você imagina Deus falando isso com Jó: ô Jó, senta aqui. Exagerei, os filhos eu exagerei. Desculpa. Você vê isso? Não vê, claro que não vê, porque o Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito, não tem necessidade de se arrepender, porque a disciplina é na dosagem certa para tratar o nosso caráter. O sofrimento que nós estamos passando, que nós estamos recebendo como disciplina do Senhor, e não como algo aleatório, mas nós recebemos como disciplina do Senhor, segundo o texto de Hebreus, essa disciplina é na dose certa. E se está pesada a dificuldade, é porque você é muito ruim. Deus precisa tratar com você mais. Deus tem que mexer mais no seu caráter. Uma vez meu pai chegou para mim, no auge de uma crise que eu passei na vida, financeira, enfim, um monte de questões. E ele falou assim: Lucas, você deve ser muito feio mesmo. O que Deus está tratando com você? Você não lembra disso, né? Lembra? Você deve ser muito feio. Eu vejo alguns irmãos passando por dificuldade, casamento e tudo isso. Se está recebendo como disciplina do Senhor, irmão, se está pesado é porque você é ruim mesmo. A boa notícia é que quem está aplicando a disciplina é o Senhor Jesus, cara. Ele sabe a dose certa. É o que precisa, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Diferente dos nossos pais humanos, nosso Pai Celestial não exagera, mas também não se omite. É no time certo, é do jeito certinho que Ele faz. Abro aspas para o versículo que a gente leu, ele diz assim: Pai dos Espíritos. Embora algumas pessoas tentem distorcer isso para justificar alguma doutrina espírita, por exemplo, o que o texto está dizendo claramente é sobre Deus como Criador. Todo mundo que existe, tudo que existe é criação de Deus. O Pai dos Espíritos, Ele que criou todas as coisas. Aliás, o texto, Zacarias 12:1 diz assim, Zacarias 12:1. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor, que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Ok? Deus, o Pai dos Espíritos, todos. Deus é o Criador de todas as coisas. E aí o finalzinho do versículo, abro aspas para ele, o versículo, qual é que a gente está? Versículo 9 e 10 de Hebreus 12, ele fala, olha lá o finalzinho, para que participemos da sua santidade. Tudo isso que ele está fazendo, tio Alberto, tia Denise, tudo isso que ele está fazendo é para forjar o caráter de Jesus em nós, para que a gente seja participante da santidade dele. Quando eu preguei aqui em Hebreus 3, 4, 5, não me lembro mais, eu disse uma frase que é importante a gente entender. Cristo participou da natureza humana para que a gente participasse da natureza divina. Isso é muito louco, cara, isso é muito profundo, muitas vezes, inclusive, incompreensível, a gente ser um com o Criador, a gente participar da Trindade. Isso é muito louco, cara. Eu estou dizendo que Deus se fez homem para que a gente possa participar da natureza divina dele, participar da santidade dele.
Isso é muito legal. Eu fiz a pergunta e vou repetir. Quem corrige o filho por prazer ou por propósito? Você entende que você corrige o seu filho por propósito, você começa a entender a natureza e o caráter de Deus. É importante você entender qual é o motivo que Deus te disciplina para você não errar no final da pregação, para você não chegar no lugar errado da nossa pregação de hoje. Porque se você entende, Jessé, que o caráter de Deus é esse, que Ele não está te disciplinando por maldade, por sarcasmo, Ele está te disciplinando por propósito, aí a gente começa a entender, Ricardo, um pouco mais do caráter de Deus. Nessa comparação que o texto está trazendo, Luizinho, ele comparou a criação do seu pai com a criação de Deus. Quando o seu pai te corrigia, o seu pai que não cria, quando ele te corrigia baseado em quê? Ele te corrigia baseado em quê? Quais eram os valores que ele queria colocar no filho? Qual? Era do vizinho? Qual eram os valores que o pai natural quer colocar no filho? Ele, os valores dele, aquilo que ele acredita. É isso, é exatamente isso. Eu não vou nem levar em conta aqui a hipocrisia das pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Inclusive a nossa, mas não estou falando disso. Eu estou falando de como regra, o pai falava assim, não, meu filho vai ser, meu pai é engenheiro, meu filho vai ser engenheiro. Não é o caso, mas é o lugar comum. O pai quer que o filho vá pelo caminho comum, um caminho conhecido para ele, que ele já trilhou. Então ele quer chancelar no filho os valores dele, para o que é importante para ele, ele quer que seja importante para o filho. Essa é a jornada do pai terreno. Então os valores dele. Deus corrige baseado em quê? Deus corrige baseado em quê? Na lei? Velho Testamento? Não. Deus corrige baseado nele também. Ele quer chancelar em você os valores dele. Ele quer que você seja aquilo que ele projetou para você ser. O Deus homem, o Cristo, ele quer que você seja isso. É o que ele conhece. No Cristo, ele quer te transformar nisso. Então é baseado nisso que é essa disciplina dele. Eu acho muito profundo a ideia de alguém, sem perder a individualidade, nós, sem perdermos a nossa individualidade, a gente ser tão bom caráter como Jesus. Já imaginou isso? Que legal que está acontecendo? Ele nos fazendo ser tão bom caráter como ele, o cara do bem. Fulano não, fulano é gente. Não, traz o fulano para o churrasco, porque o cara é gente boa. Traz aqui. Imagina Jesus nessa jornada e a gente sem perder a nossa individualidade. Para isso, existe o Espírito Santo. O GPS divino, o Espírito Santo de Deus. Você citou Isaías, vai para a direita, vai para a esquerda, você que citou uma vez? 30:14 de Isaías diz isso. Espírito Santo é o nosso GPS. Coloca para a gente, não está na lista aí, o 30:14 de Isaías. Ele, o Espírito Santo, é o nosso GPS. Conversão à direita, acidente, buraco na via. Tudo isso a gente tem pela intimidade. Lembra? Ele o fará em pedaços como um vaso de barro. Não é isso não. Mas esse é bom também, pode não. Enquanto o pastor Eros ali. Quando você, presta atenção, irmão, quando você não ouve 30:21, claro. Ô Darriê, faltou água aqui, viu? Acabou a água. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Olha a voz do Espírito, o GPS. Muito legal. Quanto mais você não ouve o GPS que está em você, que é o Espírito Santo, mais distante do destino você vai ficando. Qual é o destino, Jessé? Cristo. Isso aí. Quanto mais você não ouve o Espírito Santo em você, mais distante do destino. Aliás, mais difícil de voltar para esse destino vai ficando. O GPS ele é insistente. Você deixa ele ligado, ele fica recalculando, recalcular a rota. É o que Jesus vai fazendo.
Você vai indo embora e ele vai recalculando o caminho de volta. Mas quanto mais longe, mais difícil de voltar. Mais difícil de voltar. Mas ele nunca deixa de indicar o caminho de volta, amém? Versículo 11, André, Hebreus 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É só você perguntar para quem está passando pela dificuldade se está gostoso. Motivo de tristeza, motivo de dor. Mas o final, segundo o versículo, é fruto. Qual é o fruto? Justiça e paz. Vamos entender um negócio importante aqui, irmãos? A disciplina, a diferença de disciplina e o que a gente assumiu como castigo. Furou o pneu porque eu não li a Bíblia. Isso é religioso. Isso não é bíblico. Agora, eu estar passando por uma dificuldade, porque Deus sabe que era a única maneira dele tratar aquilo algo específico no seu coração, isso é bíblico. Confuso, Daniel? Claro. Confuso? Gessé? Claro. Eu estou dizendo que a religião fala assim, você perdeu o emprego, porque afinal de contas, há 15 anos atrás, você era um adolescente, você transou com sua namorada, e agora você perdeu o emprego porque você nunca confessou isso na frente da igreja. Essa religião faz com você. O evangelho não é assim. Na cruz, Jesus já recebeu todo o castigo pelos nossos pecados. E as dificuldades que vêm de Deus são castigo de Deus? Não. Deus sabe que era necessário que você passe exatamente por aquilo, porque aquilo vai exatamente transformar o seu coração naquela área, Ricardo. Então não fuja da disciplina. Encare a dificuldade como disciplina do Senhor. Amém? Amém. Aliás, Jesus, o cara, ele aprendeu. A gente já falou sobre isso em Hebreus 5:8, ele fala que Jesus aprendeu pelo sofrimento. Olha lá, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não vou expandir isso, a gente já fez isso no passado, mas Jesus não só, porque fazer o certo não é só não pecar, pecar não é só... O que Deus quer não é que a gente só não peque, é que além de não pecar, que a gente faça o que Ele quer que a gente faça também. Amém? Jesus aprendeu nessa jornada. O Hebreus 7:19 diz assim: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. A lei, as regras religiosas nunca transformaram a gente, mas foi introduzido um negócio diferente que nos aperfeiçoa. E o que é esse negócio diferente? É o relacionamento com Deus. É a porta do coração aberto que Ele entra e almoça com a gente. Amém? Eu perguntei para alguns irmãos o que na jornada deles eles aceitaram como sendo disciplina de Deus. Aliás, eu pergunto para vocês também, embora não vou mandar você responder agora, o que na sua jornada você reconhece que foi Deus te disciplinando? Não o Deus que castiga religioso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que você passou e você sabe que foi necessário para que você fosse transformado. Eu perguntei para alguns irmãos, a resposta foi: fui mandado embora. Outro, fui morar num lugar pior. Outro, não passei em concursos. Outro, fui descoberto no pecado. Olha que interessante. O irmão que reconhece como disciplina do Senhor o pecado dele ter sido aflorado publicamente. Outro, negócios mal feitos. Isso são testemunho de nós aqui, nossos irmãos. Irmãos que passaram por isso e receberam isso como disciplina. E aí a pergunta que eu fiz para eles: o que você aprendeu com isso? E aí eles: humildade, foco no que realmente vale, ou seja, na eternidade, dependência maior de Deus, foco nas coisas eternas, lidar com o orgulho,
fazer do jeito de Jesus, porque ele só sabia fazer do jeito dele. As dificuldades levaram eles a aprenderem isso. Coração quebrantado, quebrou o orgulho, a humildade, etc. Pergunta que eu fiz final: não tinha outro jeito de aprender? Não tem essa dificuldade que está passando aí, irmão. Não tem outro jeito, não. Não é uma pergunta que você faz para Jesus, não. Não tem outro jeito de aprender isso aí? Só desse jeito mesmo? Resposta deles: talvez. Não. Onde eu já tinha chegado? Não. Não sei. Acho difícil. Porque se o Senhor não brecasse, daria ruim. Soberba, arrogância, vaidade. Acho interessante, só para trazer essa questão. Jó, que é um livro que vocês conhecem, Jó, ele aprendeu do único jeito possível. Quando você pensa no jeito que Deus tratou com Jó, porque tudo o que aconteceu com Jó não é obra do diabo, é permissão de Deus e Deus usou o diabo como ferramenta dele. O único jeito de tratar o coração do Jó era o que aconteceu com ele. A ponto de no final de Jó, Jó falar assim: ei, pensei besteira, hein, Deus? Ei, rapaz, passei do ponto. Falei coisas grandes demais para mim. Viajei na maionese. Agora eu reconheço. E eu vou te falar uma coisa. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a experiência que a dificuldade aceita como disciplina do Senhor vai trazer. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Diga amém, irmãos. Qual é o objetivo da correção do Senhor? Mais fruto em nós, mais Cristo em nós. Esse é o objetivo. João 15:2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ele poda sua vida, as dificuldades são podas na sua vida. Para que as podas? Para que dê mais fruto. Mais fruto, singular. O mesmo fruto do singular de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, fidelidade, mansidão. E tudo isso está falando de quem? O fruto perfeito que é Cristo, formado em você. As podas da vida são para forjar o caráter, para gerar mais fruto em você. Diga amém. Ezequiel 36:26. Apaixonado, a gente sempre cita. Lê aí, vai, economiza. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Porei o meu Espírito Santo, em maiúsculo, em vocês, e o Espírito vai fazer, Ele vai fazer. Eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É a fé do Filho. Você não tem fé, é Jesus que tem fé. E Ele se manifesta na sua vida porque você está crucificado com Cristo. E Ele está se manifestando na sua vida, exercitando, tendo fé, tendo atitudes de fé, porque a glória é toda dele. Tito 2:11-14 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que a graça salvadora fez agora, André 12? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você pode colocar isso no futuro, do ponto de vista da volta dele, mas você também pode colocar isso, estamos aguardando a bendita esperança. Que esperança? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo em nós. Isso eu estou aguardando com ansiedade o dia que isso vai acontecer. Fé é se Ele disse que vai acontecer, eu creio que vai acontecer e eu me engajo. Essa atitude de fé, qual que é a principal? Cristo em nós, a esperança da glória. Ele se tá bom, André, tá legal. Abro aspas para o versículo de novo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, olha que delícia, produz
fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Justiça e paz. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, alegria e paz. O que está sendo cada vez mais denso, Tiago, em você, em mim, é o reino de Deus. Venha o teu reino, estabeleça o seu reino entre nós em nome de Jesus. 12, 13, por favor, peço paciência, mais 5 minutos para a gente terminar. 12, 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Portanto, baseado no que a gente acabou de falar, tendo em vista dos fatos que foram agora declarados, e que fatos são esses da pregação de hoje? Que as aflições são muitas vezes enviadas por Deus e são evidências do seu cuidado paterno. Portanto, se é verdade isso, faz o quê? Abre aspas. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. As mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, sejam as suas, sejam as dos irmãos. Seja você fortalecer a sua e o seu joelho, seja do irmão do seu lado. Essa é a nossa missão como igreja. Se é verdade que Deus tem esse caminho para a gente, que a gente não despreze, que a gente siga nessa jornada. Olha só, irmãos, para a gente encerrar. A citação de Isaías, que a gente vai ler agora, ela fala de homens e mulheres que perderam a esperança mesmo. A gente vai ler agora Isaías 35. Homens que perderam a esperança. E eles são, no texto, encorajados pela promessa da vinda de Deus trazer a recompensa da salvação. Então eles estavam desesperançados e para receber, e eles vão receber ânimo com a vinda do Messias. Então você leia, por favor, André, essa finalidade, justiça e paz, a finalidade da correção. Irmão, presta atenção. Para que a correção do Senhor? Para trazer justiça e paz. Leia, por favor, André, Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Dá um pause aí. Olha só que delícia. Se fosse penteca, vocês tinham gritado no aleluia agora. Eu estou dizendo que a citação de Hebreus, ele está citando Isaías 35. Isaías 35 é no contexto de desânimo. E aí ele está dizendo agora, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Estou falando dos seus joelhos, dos meus joelhos, das minhas mãos cansadas. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os olhos dos surdos. Muda, irmão. Muda. Não, eu estava lendo. Então, Você me quebrou, Luizão. Estava empolgado, você quebrou. Vai, continue. então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Olha que delícia, irmão. Isso é promessa. É a promessa final da disciplina que você está passando. Receba, entenda, receba, aceite que a dificuldade que você está passando, receba isso como disciplina. E a consequência disso será água no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais,
crescerão a relva, o junco e o papiro. 8. Vocês estão de sacanagem comigo? 8? E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Aleluia. Caminho de santidade, continue. Os impuros? Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali, só os redimidos andarão por ele. Amém. Glória a Jesus. E os que o Senhor resgatou voltarão. Nós. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles. Aleluia. E a tristeza e o suspiro fugirão. Aleluia. O desejo de chegar em casa revigora a estrutura do viajante cansado. Assim é com o cristão. Na perseguição, na doença e no luto, ele pode estar pronto para afundar sob os seus fardos. As mãos caem e os joelhos tremem e o coração afunda dentro de nós. Mas a confiança em Deus, a esperança do céu e a certeza de que tudo isso é para o nosso bem, revigorará o quadro enfraquecido e nos permitirá suportar o que uma vez supunhamos que nos esmagaria no pó. Uma mente sadia em Cristo sustenta um corpo fraco e a esperança torna-o novo para novos conflitos.